Bom, boa tarde para todos, são 4h15 da tarde do dia 20 de março. Vamos dar continuidade aí às nossas conversas sobre o projeto, que é da disciplina TCC1. Mas antes de mais nada, eu queria só fazer um breve comentário sobre as postagens que eu recebi e as mensagens que eu recebi sobre a, os prazos das atividades online, etc, etc, etc. Primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte: não há nenhum problema em vocês comentarem, pelo contrário, eu acho justo e digno o diálogo, desde que ele seja pautado no respeito e na transparência. Então, não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu acho até legal. E em virtude disso, eu já tinha pensado sobre isso, por sinal, os prazos que foram estabelecidos antes da declaração da Organização Mundial de Saúde da pandemia mundial, do fechamento da universidade, etc., eu já tinha pensado que a gente não iria cobrar o prazo, eu não iria cobrar o prazo para a entrega das atividades. Então, os prazos eles foram abdicados, eu não estou mais solicitando nenhum prazo, eles foram retirados do sistema, lá no Google Class, né? Eu não vou cobrar prazo e os novos prazos serão restabelecidos assim que as aulas retornarem, beleza? Então, sem nenhum prejuízo para ninguém. Então, fica a critério de vocês fazer ou não fazer e assistir ou não assistir as aulas que eu vou estar postando aqui na sala de aula virtual, sem nenhum problema. E sem nenhum controle também, beleza? Bom, então na última aula nós falamos justamente de projeto, né? E falamos desses elementos aqui, ó, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, né? Chamamos atenção para esses elementos. E na conversa que nós tivemos, nós chamamos atenção para dois elementos. Por que eu chamei de esses dois elementos, introdução e marco teórico? Porque eles nascem do mesmo lugar, eles têm origem no mesmo lugar que o meu mapeamento da literatura, né? Bom, mas antes de falar disso, a gente tem que recordar que o projeto nasceu de uma pergunta. O cara estava lá, ele se perguntou de alguma coisa e aí ele vai tentar responder, ou tentar construir um projeto para responder aquela pergunta, né? Só que todo tema e todo conhecimento eu tenho que ter a fundamentação básica dele, né? Eu tenho que conhecer dele. Como é que eu vou construir uma introdução sem conhecer o tema? Como é que eu vou escrever um marco teórico do assunto, uma revisão de literatura do assunto, sem ler sobre o assunto, sem revisar o assunto? É praticamente impossível, né? Então, todo conhecimento vai vir dessa busca que a gente vai fazer nas bases de dados. E a gente falou sobre isso na última aula, né? Nós falamos justamente isso. Onde eu vou buscar, né? Como que eu faço para buscar? Então, onde eu vou buscar, tem algumas bases aqui de dados que dão um apontamento para onde eu vou buscar. Além das bases, eu tenho as bibliotecas, os repositórios digitais, ó. Então, a UFPE tem a UFMG tem, as universidades públicas todas têm um repositório digital e lá estão depositadas as dissertações de mestrado e doutorado. Aí pode vir uma outra informação, uma outra pergunta. Tá, professor, beleza, mas onde eu vejo a qualidade dessa informação? Então, o Qualis, ele tem um local que você consulta qual que é a qualidade dessa informação. Então, se eu clicar aqui, se não tiver nada errado nesse link, vai abrir uma janela que vai me mostrar aqui qual que é o Qualis da revista que eu estou usando como fonte, né? E é importante saber qual que é a qualidade da revista. Então aqui eu coloquei qual que é o quadriênio que eu quero, que eles são avaliados de 4 em 4 anos. Vou colocar a nossa área aqui, que é educação física. E aqui eu posso classificar a revista, ó, de A1 a C, sendo A1 a mais alta classificação e C a mais baixa classificação. Para cada classificação dessa tem critérios específicos, eu acho que eu falo isso em algum vídeo aí já posicionado no material online.
Mas eu vou colocar aqui, ó, vou consultar os periódicos A1 da educação física e saber quais são A1. Então aqui aparecem os periódicos A1. Então esses periódicos aqui, eles são a melhor qualidade da educação física em teoria, né? São os melhores, né? Então essa é a primeira questão, qualidade da informação. Outra forma de ver qualidade de informação é o fator de impacto. Para o fator de impacto, a gente tem que entrar na plataforma Easy ou Web of Science. E aí o fator de impacto ele varia de 0,1 até 6, dependendo do periódico. Tem periódico que tem mais um pouquinho, eu não me recordo de cabeça. Beleza? Então, a partir de aqui a gente consegue ter as bases de dados, bibliotecas e saber a qualidade da informação. E a gente comentou na sala que para começar a ler sobre o tema, pesquisar sobre o tema, a primeira coisa que eu tenho que definir é o próprio tema, né? A gente tem que definir o tema. Qual que é o tema que eu vou estabelecer como... Qual que é o meu tema? Qual que é a área que me dá tesão de estudar, né? E aí, a partir desse tema, eu vou escolher as palavras-chave e descritores. E aqui eu tenho um exemplo do Mesh. Eu vou clicar aqui, vai abrir o Mesh. Eu tenho o Mesh, que eu posso escrever aqui, ó, exercise, para saber se é um mesh termo. E mando avançar aqui, ó, buscar. E aí, o que é interessante aqui? Interessante que ele me dá as palavras que envolvem exercício, call down exercício, warm up exercício, né, exercício pliométrico. Eu venho aqui, ó, beleza, coloco aqui, essa palavra aqui, ela é guardada como mesh termo. Então eu tenho aqui a possibilidade, o exercício, e ele me dá a tradução dessa palavra, né, ou desse descritor. Na verdade, descritor, não é nem palavra, é descritor. Então ele fala, é uma atividade física no qual usualmente ela é de uso regular, né, usualmente regular, e feita com a intenção de melhorar ou manter a atividade, o fitness ou a saúde. Então ele me dá uma classificação. Eu comentei também sobre esse site aqui, DEX, que seria uma possibilidade de você consultar também. Vou colocar aqui, ó, consulta DEX, exercício, e aí eu mando consultar. Então a gente percebe aqui que vai aparecer 17 palavras relacionadas a exercício, e aí eu venho aqui, ó, procurar. Ah, tá, beleza, não é nenhum desses aqui que eu estou procurando. Avanço mais uma página. Exercício, achei, beleza. E aqui que vem o interessante, ó, ele me dá 3 palavras, ó, 3 palavras, em inglês, em espanhol e em português, me dá os sinônimos em português. Tem até um estranho aqui, atividade física para idoso, né, que não faz muito sentido, mas a gente pode até mandar um e-mail para lá para questionar. A definição em português, ó, tem a definição em português, muito interessante isso, né? E ele me dá alguns relacionados em português, ó, algumas palavras relacionadas em português. Então é interessante porque, e se a gente olhar aqui, ó, a definição em português não é muito diferente da que está em inglês, ó. Atividade física geralmente regular e feita com a intenção de melhorar e manter a aptidão física ou a saúde. Porque na verdade o DEX e o MESH eles têm uma ligação, né? O que o MESH faz, o DEX faz. O que o MESH faz, o DEX faz, né? Então é importante a gente ter essa informação. Aí nós falamos de como juntar os conjuntos, né? Montar os conjuntos e depois dividi-los, né? Utilizar o booleano OR para juntar as palavras e o AND para separar. Eu já fiz um vídeo desse, já postei aí, explicando como é que está o novo site do colégio do PubMed, então já tem essa informação, né? E aí vem o que eu quero tratar hoje, né? Como que eu vou organizar essa informação? E é muito importante essa parte, porque a gente às vezes não se dá conta de como é importante isso. Mas eu tenho que ter um jeito de organizar essa informação. Eu vou mostrar no Excel, mas a forma com que você vai organizar, aonde você vai organizar, na verdade, não me importa muito. O mais importante é que você tenha essa informação organizada, para depois não se perder. Ok? Bom,
Baseado nisso que a gente está falando, eu vou abrir uma planilha no Excel. Eu vou abrir o Excel aqui e vou mostrar a vocês como que eu faço para me organizar, né? Não sei se vocês observaram, porque foi muito rápido também, eu passei o slide muito rápido. Aqui tem as informações que eu posso colocar no Excel, que são importantes. Olha lá, autor, ano, periódico, pergunta, objetivo do trabalho, materiais e métodos, né? Isso são um fichamento de um estudo que teve intervenção, né? Então, aqui eu estou fichando, estou dando um exemplo de fichamento de estudos que tiveram intervenção. Mas nada impede também de você fichar estudos que fizeram apenas uma revisão bibliográfica. Então, só para não ficar nenhuma dúvida, o que eu estou mostrando aqui são elementos para fichamento de um estudo que envolva uma intervenção. Então, eu estou mostrando elementos aqui para fichamento de um estudo de artigos que tiveram uma intervenção. Isso não quer dizer que você não deva fichar os artigos que são artigos de revisão. Por que eu estou falando isso? Porque os artigos de revisão vão trabalhar o tema de vocês de maneira mais conceitual, e a gente precisa disso. A gente precisa de entender conceitualmente o nosso tema. Vocês lembram na aula lá que eu falei assim, alguém falou que ia estudar biomecânica de uma posição do futebol americano. Eu falei, ó, esse cara tem que saber tudo de biomecânica. Aonde ele vai encontrar as fundamentações da biomecânica? Em livros de biomecânica. Onde ele vai encontrar o conhecimento detalhado sobre, sem envolver intervenções, mas mais conceituais, em livros de biomecânica ou artigos de revisão. Onde ele vai encontrar aplicação prática em artigos de intervenção, que tiveram coleta, etc. Tá? Mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, seria assim, ok? E aí, continuando aí para a gente finalizar, como é que eu organizo a informação, né? Então, eu criei um arquivo no Excel e aí fiz duas abas aqui, um artigo de revisão e um artigo original. No artigo de revisão, conceito ou informações teóricas relevantes, por exemplo, se ela tem, quais são os instrumentos, quais instrumentos eu utilizo para mensurar aquela patologia ou aquele evento, mais informação relevante, quais são os tipos de treinamento, se eu estou estudando tipo de treinamento, ou seja, nos artigos de revisão eu vou tentar fazer o levantamento teórico das informações relevantes, né? Se for uma doença, a epidemiologia da doença, a fisiopatologia da doença, como é que ela acontece, né? Qual que é o conceito daquela doença, qual que é o conceito daquele termo. E aí eu vou relacionando essas informações com o lugar que eu encontrei. Se for um livro, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, livro. Então aqui não seria base de dados, eu colocaria aqui base de dados barra livro, né? E assim vai aqui, ó. Aí essa quantidade de coluna eu vou colocar de acordo com a minha vontade, né? De acordo com a forma que vocês estão se organizando. Aqui eu tentei fazer rapidamente aqui nessa parada para tentar dar um exemplo para vocês. O artigo original, por exemplo, o ID seria o número, né? A base de dados, PubMed. O autor, sei lá quem que é, XXDDD, ano 2019. O título do trabalho, aí eu leio o título do trabalho. O título do trabalho tem a ver com o meu tema? Porque às vezes eu faço uma busca e quando eu exporto para cá, mesmo fazendo uma busca bem minuciosa, às vezes vem um trabalho que não tem nada a ver. Pelo título, o título do trabalho lá, o critério, esse trabalho aqui não entra não, então é 0.
Ah, então pelo resumo nem vou ler o resumo, porque pelo título já não tem, então esse cara aqui está fora. Né? Então aqui eu não coloco mais nada. Eu posso colocar até, eu coloco como padrão, coloco 3 tracinhos, dou Enter e faço assim, para todo mundo. Então esse aqui já está fora, esse aqui não entra em nenhum critério que eu coloquei, estabeleci para ele. Ok? Aí eu venho para o próximo, 2. O artigo 2 também foi do PubMed, já estava exportado aqui, já está com o autor aqui, é o EEE. 2019 também, o título do artigo mudou. O título, o critério ele entra. Eu li o resumo. O resumo, ok, também entra também. Então nem precisaria desse aqui, ó. Posso até tirar. Então pelo resumo ele entra. Qual o periódico? J Physical, sei lá, alguma coisa. Amostra é composta de 200 pessoas. Uma coisa que ficou faltando, ó. Pode ser importante em alguns trabalhos. Gênero. Aqui só teve masculino. Eu posso usar número também se eu quiser. Olha, o 0 vai ser para menina, o 1 vai ser para menino e o 3 vai ser para outros gêneros em geral. Como é que eu vou lembrar disso depois, professor? Eu boto aqui um comentário. Ó. Eu venho aqui, clico direito do mouse, inserir comentário e coloco aqui, ó, 0 vai ser para masculino, ó, feminino. Feminino. 1 masculino. O 2 ou gêneros. Pronto. Então tá um comentário aqui para recordar o que tem, eu venho aqui. Aí eu venho aqui, faixa etária, 12 a 15 anos. 12 a 15 anos. Qual que é a situação, problema desse estudo? O que o autor colocou como situação, problema? Ele colocou tal. Pode colocar em forma de tópico. Qual que é a pergunta do autor? Qual será... Qual que é o objetivo? Pegar o objetivo e colocar aqui. Que instrumentos ele utilizou para investigar? Então, que instrumentos ele utilizou para coletar? Então, no caso aí do Davi, né? O Davi colocou lá que está fazendo potência. Como é que ele mediu potência lá? Ele mediu potência. A potência foi medida a partir de célula de carga. Ele utilizou um outro instrumento. Então, eu deixei várias colunas aqui que pode ser vários instrumentos. Quais resultados que ele encontrou? Os resultados, pode ser um resultado só, ou pode ser vários desfechos, né? Vários desfechos diferentes. Ou posso usar uma coluna múltipla aqui, ó. Fulano, o estudo aponta que os resultados melhoraram em tantos por cento, a média mudou de tanto para tanto, etc, etc, etc. Quais foram as limitações que os estudos tiveram, que o autor relata? Então, quais são os apontamentos futuros? Quais são as considerações finais? Então, aqui é uma forma de você tentar organizar a sua informação. Tá beleza? Então, essa é o nosso comentário de hoje. Amanhã eu farei alguma coisa relacionado ao objetivo, como fazer o objetivo, e falarei também de plágio. Beleza? Então é isso. Então, galera, um abraço, tudo de bom.